Meninos, tudo bem com vocês, meus jovens talentos? Vamos continuar a aula de português. Hoje nós vamos falar sobre aglutinação e justaposição e o agente da passiva. E o que é aglutinação e justaposição? Aglutinação e justaposição são as formações das palavras, como elas são compostas. Algumas são compostas com hífen e outras sem o hífen. Ou seja, são substantivos compostos que vão vir com hífen ou sem hífen. Mas de que maneira eu vou saber se é justaposição ou aglutinação? A justaposição não tem nenhuma modificação dentro dessas duas palavras que formou o substantivo. Já a aglutinação, ela tem uma mudança na junção dessas duas palavras para formar aquele substantivo, apenas um substantivo. Vamos ver aqui no quadro que é justaposição e aglutinação para saber a diferença de um e de outro, ok? Temos aqui mal me quer. Mal me quer, como é que eu vou? É um substantivo composto, porque é mal mais me mais quer. É uma justaposição. Por que uma justaposição? Porque não mudou nenhuma letra dentro da palavra mal me quer. Ela ficou da mesma maneira, mal me quer. Então é justaposição. Ela só juntou as palavras para formar um substantivo, que foi mal me quer, sem ter transformação, sem perda de letras. Vamos dar outro exemplo. Beija-flor é um substantivo composto. Beija-flor tem hífen. Não tem importância com hífen ou sem hífen. O problema é o que? Se mudar alguma letra dentro dessa palavra. Vamos ver aqui na separação que eu fiz. Beija mais flor. Beija mais flor é beija-flor e não teve nenhuma mudança dessa palavra para outra palavra, nem de beija, nem de flor. Não teve nenhuma alteração das letras dentro da palavra. Então é justaposição. Passatempo é um substantivo composto. Vamos ver a sua separação. Passa mais tempo. Não mudou nenhuma palavra do passa, nem do tempo. Então, é justaposição, meninos. Porque não mudou o radical das duas palavras. Não alterou nenhuma letra para formar o nome passatempo. Temos segunda-feira. Tem uma palavra com hífen. É um substantivo composto. Segunda mais feira. É justaposição. Não mudou nenhuma letra dentro dessas duas palavras para formar o substantivo sobre o segunda-feira, ok? Então é justaposição. Peixe-espada. Eu fiz peixe mais espada. Não mudou nenhuma das letras para formar o nome peixe-espada. Então é justaposição. Agora, se eu falo fidalgo. Fidalgo significa filho mais de algo. Então, quando eu falei fidalgo, a estrutura da palavra, que é filho mais de mais algo, ela transformou, ela perdeu letras dentro dessas palavras para se transformar em fidalgo, que é filho de algo. Então se chama aglutinação. Quando a palavra, o substantivo composto, modifica a sua estrutura na junção dessas palavras, ela se chama aglutinação. Quando sofre qualquer perda entre qualquer letra, sumiu uma letra, se acrescentou uma letra, diminuiu a letra, ela vai ser aglutinação. Temos aqui pernalta. Vamos fazer a separação, como é que vai ficar? Perna mais alta. Perceba que o A foi diminuído. Quando eu falei pernalta e fiz a separação das duas palavras, do substantivo pernalta, esses dois A's não vai aparecer pernalta. Então, aglutinou, ele juntou, ele tirou uma letra para ficar pernalta. Então, aglutinação. Destarde. Destarde, quando a gente separa, fica desta mais tarde. Ou seja, nós perdemos letras na formação destarde. Praticamente o tá foi retirado para ficar destarde. Então, aqui é uma aglutinação. Ok, meninos? Temos outra palavra aqui, embora. Embora significa em mais boa mais hora. Modificou toda a estrutura da palavra embora quando a gente passa para a separar parte por parte. Então, aqui é uma aglutinação, porque eu juntei em mais boa mais hora e formou embora. Então, é aglutinação. Planalto
significa plano, mais alto. Então, teve mudança. Esse O foi perdido quando eu fiz a palavra planalto. Então, aqui é uma aglutinação. Sempre a aglutinação, a letra vai ser retirada. Alguma letra daquela palavra é retirada e vai se juntar. E na aglutinação, não existe palavras com hífen. Já a justaposição, existe palavras com hífen ou sem hífen, ok? Mas não, na justaposição não tem mudança em nenhuma letra, ela fica da mesma forma. A aglutinação, ela tem a perda, a ausência de uma das letras dentro dessa palavra que foi feita através da aglutinação. Vamos dar outro exemplo. Exemplo, vinagre. Eu coloquei o significado de vinagre é vinho mais acre, que significa vinagre. Olha que de vinagre para vinho mais acre, ficou toda a estrutura das duas palavras para formar o substantivo vinagre. Então, aqui é uma aglutinação. Agora, vamos relembrar o agente da passiva. O agente da passiva é o termo que vai vir sempre no final da voz passiva analítica, sempre acompanhado por, pela, por, no final dessa frase, no final dessa oração. Vamos para um exemplo aqui comigo. Tem aqui, a vencedora foi escolhida pelos jurados. Então, esse termo pelos jurados é um agente da passiva. Lembre, para ser agente da passiva, vem o conectivo pelos, por, pelas, certo? E vai sempre estar no final da oração e ele vai ser chamado agente da passiva e ele vai estar dentro da oração da frase quando é voz passiva analítica. Quando aparecem os dois verbos da locução verbal, foi escolhida pelos jurados. Então, eu já sei que foi escolhida a locução verbal, é uma voz passiva analítica e pelos jurados é o agente da passiva. Mas vamos aqui sempre focar o agente da passiva de cada frase. Joana, temos aqui Joana, é amada por todos. Então, quem é o agente passivo aqui? É amada, é a locução verbal. Sempre o agente passivo vem depois da ação verbal, que foi amada, que é amada. Então, vai ser por todos. Então, esse termo por todos, que está no final da oração, com conectivo por, é o agente da passiva. Então, por todos é agente da passiva. Temos aqui, o solo foi umedecido pela chuva. Então, o pela chuva é o agente da passiva, certo? Nós temos aqui, este livro foi escrito por mim. Então, o termo por mim também vai ser um agente da passiva. Lembrando, todo o agente da passiva, ele veio conectado pelos conectivos por, pela, pelas, pelos, por, como assim? Pelos amigos, pela colega, por mim, por ele, e sempre vai estar no final da oração da voz passiva analítica, ok? Beijos, até a próxima.